Já estamos de volta com o Jornal da Cidade. A Feira da Lua de Goiânia estaria aqui em funcionamento, aqui em Paracatu, mas teve o alvará de funcionamento impugnado após manifestação dos comerciantes locais. A Casa do Empresário de Paracatu, ACE, CDL e Sindicomércio Noroeste emitiram aí nota esclarecendo que não foi informada previamente sobre a realização da Feira da Lua em Paracatu. Assim que tomou conhecimento, adotou medidas imediatas e se reuniu com a prefeitura para buscar soluções que protejam os empresários locais. Para entender mais sobre o que está acontecendo, vamos conversar com o presidente do Sindicomércio e também aqui representando a Casa do Empresário, Robertos Ferdinandos Van Dornick. Muito obrigada pela presença aqui. Vamos esclarecer então, Robertos, por que a Casa do Empresário Paracatu não foi informada aí previamente sobre a realização da Feira da Lua aqui em Paracatu? Você veja bem, nós fomos informados, tomamos conhecimento dessa feira, foi exatamente na quarta-feira, né, inclusive pelas redes sociais, né? E tão logo alguns comerciantes nos procuraram, nós imediatamente fomos lá à prefeitura, para conhecer o motivo dessa feira. Logicamente, os comerciantes familiares têm essa preocupação. Fomos lá, conversamos, pedimos todo o dossiê, todo o processo, né, que o pessoal da feira tinha colocado. Sim. Então, nós analisamos, verificamos aí a questão do processo, né, verificamos que tinha alguns pontos frágeis, né, dentro do processo. Imediatamente, nós acionamos nosso advogado, ele analisou, viu essa questão, e imediatamente foi feita vamos dizer assim, uma contestação, né, desse alvará em função desses pontos que foram abordados. Então, a prefeitura acatou e, logicamente, cancelou, né, vamos dizer assim, esse alvará que tinha sido expedido. Né? Robertos, quais foram as principais preocupações levantadas aí pelos empresários locais em relação à realização deste evento aqui em Paracatu? Deixa eu te falar com você, a liberdade econômica, existe uma lei, né, inclusive uma lei federal, estadual, e também aqui houve uma complementação dessa lei, que dá liberdade a todos comercializarem o produto, de vir, voltar, essas coisas todas, sabe? E aqui, mas existe uma lei específica com relação a isso, que é uma lei 3.208, que fala especificamente das feiras itinerantes, né? É uma lei específica e, logicamente, que trata uma série de itens, né, que é extremamente importante. Então, logicamente, nós comparamos os documentos que foram oferecidos, né, e com relação à lei. E por isso é que nós verificamos algumas fragilidades de alguns documentos. Agora, nós não somos contra a feira, né? A gente respeita muito a vontade do consumidor. Né? O que acontece muitas vezes é o seguinte: a gente quer dar segurança também ao próprio consumidor, né, de comprar um produto de preço justo, com qualidade, né, e que ele possa também reclamar quando ocorre esse tipo de coisa. Né? É claro que existe uma preocupação natural dos comerciantes aqui em relação a emprego, em relação a pagar impostos, essas coisas todas. Né? Então, mas frisando mais uma vez, nós não somos contra. Inclusive, semana passada, retrasada, nós tivemos aqui a semana do consumidor, onde que a gente teve toda uma preocupação, o Procon frisou bastante isso aí, e logicamente levamos para o comerciante aquelas preocupações, né? A questão de fixação de preço, a questão da qualidade de produto, produto que não esteja vencido nas gôndolas. Então, isso tudo aí a gente tem a preocupação. A Casa do Empresário, ele defende os interesses dos empresários, mas protegendo também, logicamente, o cliente. O cliente é que é a razão de ser de uma empresa. É verdade. Quais medidas, Roberto, concretas foram discutidas na reunião com a prefeitura para proteger aí os interesses do comércio local? Não vai ter, então, Feira da Lua de Goiânia aqui em Paracatu. Olha, você veja Pelo menos nessa vez. Você veja bem, foi cancelada a feira, mas logicamente que me parece que eles vão entrar a respeito de uma liminar, né, solicitando aí a continuação da feira a partir de amanhã. Beleza, vamos esperar aí o que vai dar, né,
Se eles apresentar toda aquela documentação que, no nosso ponto de vista, é frágil, né? E que também que proteja o consumidor na compra dos produtos, isso é importante também. Extremamente importante, né? Então, nós estamos do lado da lei. Nós nunca vamos fazer nada que, né, seja contra a lei. E os comerciantes, logicamente, eles entendem isso também. Roberto, eu agradeço muito a sua participação aqui. Para a gente finalizar, há um protocolo aí, ou regulamentação que deve ser seguido para a realização de eventos desse porte aqui na cidade, só para a gente finalizar e deixar todos os esclarecimentos ao nosso telespectador, que também é consumidor. Só para colocar em contexto aqui também, a questão do Liquida Paracatu. Nós já fizemos 2 versões, foram um sucesso. A gente está prevendo também uma outra Liquida Paracatu, que deve acontecer dentro de uns 3 ou 4 meses aí, exatamente oferecendo ao consumidor final, aos clientes, toda aquela condição aqui de diferença de preço, né, que o consumidor merece. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente agradece e agradece a toda a associação, enfim, que está preocupada aí com o comércio local e também com o nosso consumidor, né? Afinal de contas, o comércio sem consumidor não existe.